Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Incerteza. E hoje vamos deduzir a lei da gravitação universal de Isaac Newton. Bem, nós vamos utilizar o movimento circular uniforme. Mas bem, nós sabemos que o movimento dos planetas não é uma órbita circular. Pela primeira lei de Kepler, nós sabemos que é uma órbita elíptica. Porém, nós podemos aproximar para uma órbita circular. Mesmo que seja uma órbita elíptica, em cada instante, em cada momento, nós podemos fazer uma aproximação para um movimento circular uniforme. E nós temos essa liberdade. Muitas coisas na física nós utilizamos aproximações e elas no fim acabam sendo exatas. Mesmo que a gente parte de uma aproximação, no fim elas acabam dando exato, uma conta exata. E a gente vai fazer isso. Bem, qual que é a única força atuando no sistema Terra-Sol? Aqui a gente não está considerando outros planetas, somente o sistema Terra-Sol. E qual que é a única força atuando entre esses dois corpos? Bem, se é uma órbita elíptica, que no caso aqui a gente está considerando em cada instante uma órbita circular, tem a força centrípeta. Então a força centrípeta entre a Terra e o Sol. Antes de provar a gravitação universal, Newton já tinha provado a sua segunda lei da dinâmica, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então a gente vai utilizar ela. No caso aqui, a única força que tem é a força centrípeta. E qual é a fórmula da força centrípeta? A força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Beleza, mas qual é a fórmula da aceleração centrípeta? Se a gente considerar o movimento elíptico, a aceleração centrípeta ela é variável, mas como em cada instante a gente está considerando o movimento circular uniforme, então a aceleração centrípeta ela é constante e vale v² sobre r. Então vamos substituir aqui, fica m vezes v² sobre r. Mas como estamos considerando um MCU, um movimento circular uniforme, a velocidade pode ser escrita como 2πr sobre t, onde t é o período de translação do planeta. Então vai ficar que a massa vezes 2πr sobre t fica 4πr ao quadrado, 4π ao quadrado, r ao quadrado, sobre t quadrado. E R aqui também, não podemos esquecer do R. Beleza, eu posso cortar esse R com esse R ao quadrado aqui. Vai ficar somente M vezes 4π ao quadrado R dividido por T ao quadrado. O que eu posso fazer aqui para melhorar isso? Eu posso multiplicar em cima e embaixo por R ao quadrado. Então vai ficar m vezes 4π ao quadrado r ao quadrado vezes r vai dar r ao cubo dividido por t ao quadrado vezes r ao quadrado. Porém, percebam só, r ao quadrado sobre t ao quadrado, r ao cubo sobre t ao cubo é a terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler nos diz que o cubo do raio sobre o quadrado do período é uma constante. E essa constante vale gm sobre 4π ao quadrado. Então vamos substituir essa constante aqui no lugar de r ao cubo sobre t quadrado. Então isso daqui vai ficar, copiando m4π ao quadrado, m4π ao quadrado, vezes, dividido por r ao quadrado, vezes essa constante que é r ao cubo sobre t quadrado, que é gm sobre 4π ao quadrado. Olha só que legal. Agora eu posso cortar o 4π com 4π e fica somente força, que agora eu só vou chamar de F, não mais de FCP. Força gravitacional, vou colocar Fg, é igual Gm, onde M é a massa do Sol, da estrela, vezes o M, dividido pelo quadrado do raio. Olha só. Essa é a lei da gravitação universal. A força gravitacional depende da massa da estrela, da massa do planeta e da distância entre a estrela e o planeta. Mas no caso você pode generalizar isso aqui para qualquer corpo, qualquer
qualquer dois corpos que tiverem massa interagem gravitacionalmente. Essa é a lei da gravitação universal. Ela é universal porque vale tanto para planetas, estrelas, quanto para pessoas, maçãs, carros. Ela é universal, ela vale para qualquer corpo que tenha massa. Bem, agora vamos falar um pouquinho dessa lei da gravitação universal. Bem, esse termo aqui, Gm sobre r ao quadrado, a gente chama ele de um nome especial. A gente geralmente chama ele de campo gravitacional. Então, Gm sobre r ao quadrado, a gente geralmente chama de campo gravitacional. E a gente denota pela letra G pequeno. Bem, informalmente a gente chama isso daqui de aceleração gravitacional, porque de fato é uma aceleração, tem unidade de aceleração. A unidade de G é metros por segundo ao quadrado. Então isso daqui na verdade é uma aceleração, mas também tem um nome de campo gravitacional. Então, vou até separar aqui. Gzinho é igual a G grandão M sobre R ao quadrado. Então, qual é a aceleração da gravidade na Terra? É a constante gravitacional, a massa da Terra, dividido pela distância onde você está do centro de massa da Terra. Então, essa vai ser a sua aceleração gravitacional na Terra. Bem, se a gente pegar um foguete e sair da Terra, se a gente pegar um foguete, vou pegar outra cor aqui. Se a gente pegar um foguete e sair da Terra, cada vez mais nos afastando da Terra, ou seja, o R ele vai variar, então a gente vai ter que utilizar essa equação, porque o raio vai estar variando, então a força gravitacional também vai estar variando com a distância. Porém, como a gente não está num foguete, e geralmente a gente caminha sobre a Terra, a gente está em praticamente uma altura constante, sempre, na Terra. Então a gente está aqui na superfície da Terra, a uma distância constante do centro de massa da Terra, a distância r do centro de massa da Terra. Porém, se a distância é constante, como a massa da Terra sempre é constante, e a distância que a gente está do centro de massa da Terra também é constante, isso daqui se torna uma constante. E na superfície da Terra, isso equivale a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então a gente pode substituir toda essa fórmula, como isso daqui é constante, a gente pode chamar isso daqui somente de G e falar que a força gravitacional na superfície da Terra é somente isso aqui que é G vezes a sua massa, M. Ou para ficar melhor, o peso é igual a mg. Então, se você vai pegar um foguete e vai viajar para fora da Terra, você usa essa daqui. Se você quiser calcular a força da gravidade entre o Sol e a Terra, você também usa essa daqui. Se você quiser calcular a força da gravidade entre a Terra e a Lua, você usa essa daqui. Porém, se você quiser calcular a força gravitacional entre você e a Terra, você utiliza essa daqui, já que na superfície da Terra o G é constante.